Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Voltimum. O tema de hoje é o iConnect Legrand, automação sem complicação. O nosso palestrante de hoje é o engenheiro Marcelo Silva Michichita. Ele é consultor especializado em automação residencial, com 3 anos de experiência no Grupo Legrand. Responsável por elaborar e ministrar treinamentos de certificação nas linhas de automação residencial, gerenciamento de iluminação e cabeamento estruturado. Atua na área de projetos, respondendo pela elaboração de ofertas que envolvam a gama de produtos Legrand. Realizou treinamentos de automação residencial nos Estados Unidos, na Colômbia e na Itália. Durante a introdução e ao final da apresentação, estará disponível um espaço para bate-papo e perguntas. Vocês podem se cumprimentar, se assim desejarem nesse momento. Desculpa. Mas durante a apresentação eu vou ocultar esse espaço, de forma que possamos aumentar a tela de apresentação. Peço que, caso tenham perguntas ou comentários, façam esses comentários após o final da apresentação, quando vamos disponibilizar essa tela. Também no final, nós vamos disponibilizar o material para download, assim como o certificado. Esse certificado, ele é padrão, tá? É um certificado genérico, com um espaço para colocação do seu nome. Se for necessário que nós façamos isso por vocês, eu pediria a gentileza que vocês entrassem em contato com a minha colega Ana Vargas, no e-mail que eu estou copiando e colando aqui na tela de bate-papo. Ok? Obrigado pela presença de todos e quero desejar a vocês uma boa sessão. E agora eu passo a palavra para o Marcelo. Fica à vontade, Marcelo. Primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Como o Eduardo me apresentou aí, eu vou ministrar o treinamento hoje. Hoje a gente vai falar um pouco da nova solução de automação Legrand, tá? Que seria a nossa linha iConnect. Então, vamos começar. A linha iConnect, ela veio para facilitar, desmistificar um pouco do que é automação, tá? A nossa intenção com essa linha é facilitar ao máximo para o instalador e permitir o máximo de recursos possíveis para o usuário final. Certo? Bom, então, essa nova linha, o iConnect, ela é uma automação sem fio e ela funciona com o protocolo Zigbee. Tá? Por que a tecnologia Zigbee? O Zigbee ele é um protocolo que ele funciona mundialmente, tá? O Zigbee, ele funciona na frequência de 2.4 GHz. Aí vocês podem perguntar, mas por que vocês utilizam essa frequência? Não é a mesma frequência utilizada pelo roteador, não é a mesma frequência utilizada por telefone sem fio? Por um simples motivo. Existem algumas frequências específicas que são separadas pelos continentes. Tá? Então, por exemplo, se você pegar um telefone sem fio, foi fabricado no Paraguai, ele vai ter uma frequência 915 MHz. Só que, por exemplo, se você for para a Europa, Ásia, lá não existe esse tipo de frequência. Então, esse telefone não funcionaria lá. A frequência de 2.4 GHz, ela é uma frequência mundial. Todo mundo, todo e qualquer pessoa pode é autorizado a construir um equipamento que funcione nessa frequência. Tá? Por isso que o Zigbee também utiliza essa frequência. O mesmo equipamento que eu instalo aqui no Brasil, eu posso instalar em qualquer lugar do mundo. Como que funciona a tecnologia Zigbee? Dentro da nossa rede Zigbee, nós criamos o que é chamado de rede mesh, tá? O que é uma rede mesh? Rede mesh é uma tecnologia bidirecional, onde cada dispositivo que você vai instalar no sistema, ele tem a capacidade de receber, mas ele tem a capacidade de enviar também. Ou seja, todos os dispositivos, eles recebem um sinal
e tem a capacidade de encaminhar para um outro dispositivo. Tá? Por isso, é assim que é criado uma rede Zigbee, que também é chamada uma rede mesh. Tá? Imagine que você instalou um dispositivo. Normalmente, a gente costuma indicar que um dispositivo ele não pode estar a mais do que 15 metros de distância de um outro dispositivo. E através da rede mesh, eu consigo aumentar essa distância. Por quê? Imagine que eu quero sair do ponto A, chegar até o ponto Q. Eu consigo fazer isso me comunicando utilizando os dispositivos que estão no caminho. Por exemplo, o ponto A está, digamos que a 50 metros do ponto Q. Se eu fosse enviar um sinal direto do dispositivo A para o dispositivo Q, ele não iria alcançar. Essa é a grande vantagem de se utilizar uma rede mesh. Através da rede mesh, eu consigo mandar para um dispositivo que está mais perto, esse dispositivo manda para o que está mais próximo dele, o próximo dispositivo manda para o próximo até atingir o meu destino final. Tá? Dessa forma, eu consigo aumentar essa distância e consigo chegar até 450 metros de distância. Tá? Que é uma distância aí mais do que suficiente. E vamos características da rede mesh Legrand. Todo dispositivo que funciona via Zigbee, ele funciona da mesma forma. Só que cada fabricante tem algumas características específicas. Qual que seria a característica da rede mesh Legrand? Então aqui tem um resumo. Nós temos dispositivos onde você vai conectar a lâmpada e ele é sem fio, certo? Você pode deixar ele instalado no forro, como pode deixar ele instalado na caixinha atrás do interruptor. E você tem a opção de ter comando ou via interruptor ou via sem fio. A rede mesh é mais ou menos esse exemplo. Imagine que do ponto aqui, do comando, até o que eu quero acender, tenha 50 metros de distância. Ou seja, o sinal ele vai para um dispositivo mais próximo, que daí passa para o outro, até chegar ao meu destino final. Tá? A rede Zigbee, ela tem uma autonomia de distância de 150 metros entre dois dispositivos, mas desde que não exista barreira entre eles. Tá? Conforme eu tenho barreira entre eles, essa distância vai diminuindo. O que seria essa barreira? Seria uma parede, por exemplo. Tá? Essa parede, ela vai limitando o meu sinal, vai barrando o meu sinal vai ficando menor. Por isso que a gente fala que não pode ter uma distância maior do que 15 metros. Tá? 15 metros seria o pior caso possível, que seria uma parede de concreto com um metal dentro da parede, ou seja, iria bloquear 90% do sinal. Tá? Hoje em dia, na grande maioria dos apartamentos novos, essa distância é muito maior. Por quê? Hoje em dia, a parede ela não é mais feita de concreto. Você tem tudo menos concreto. Tá? Então, hoje, a parede ela tem muito menos material nela. Por isso, nós não temos uma perda tão grande, tá? Mas mesmo assim é legal seguir isso. Você não pode manter 15 metros de distância entre dois equipamentos, mais do que 15 metros de distância, e aí é garantido que o seu sistema vai funcionar em qualquer lugar. Tá? Então, nós temos aí nossos comandos sem fio, eles são a bateria. Essa bateria dura 5 anos, é uma bateria comum de mercado. Basta você puxar aqui que você conseguiria trocar a bateria você mesmo, ou o próprio usuário final. Tá? Nossa rede ela alcança até 150 metros de distância, sem barreira. Com barreira, no pior caso possível, chega até 15 metros. Tá? A rede mesh, na nossa rede mesh Legrand, eu conseguiria replicar o sinal 30 vezes. Por isso que a gente fala que consegue chegar a uma distância aí de 450 metros. Tá? Seria 15 metros vezes 30 vezes. Ou
a gente chega numa distância máxima de 450 metros. Tecnologia Zigbee em relação à emissão de ondas. Bom, imagine que você vai instalar um equipamento que emite ondas na sua casa. Pode ser que o cliente questione você, mas não tem nenhum problema em questão de saúde, esse equipamento emitindo ondas na minha casa. Não vai ter nenhum problema. Inclusive é possível fazer algumas comparações, tá? Um forno micro-ondas ou um celular, ele emite 100 vezes mais o nível de emissão comparado com o nosso equipamento Zigbee, tá? Um roteador, por exemplo, hoje todo mundo tem um roteador em casa. Ele emite 40 vezes mais ondas do que o equipamento Zigbee, certo? Não só isso, o período de emissão do equipamento ele é bem pequeno, ou seja, eu só vou emitir ondas quando eu pressionar e fizer algum acionamento, tá? Enquanto o equipamento está em stand-by, você não está emitindo onda nenhuma. Vantagens do produto sem fio. Por que a gente entrou numa linha com produto sem fio? Tá? Instalação de cabos especiais ou infraestrutura exclusiva. Normalmente, todo e qualquer sistema de automação, você precisa disso aqui. Você, além de precisar utilizar um cabeamento específico, você precisa de uma infraestrutura específica, ou seja, você tem que mudar a instalação que todo mundo já conhece, o que causa um pouco de transtorno, às vezes, na hora que você vai implantar o sistema. Tá? Ou seja, na nossa solução Zigbee, você não necessita utilizar um cabo específico. Eu utilizo o mesmo cabo que já vai estar lá na sua instalação. Eu posso pegar, deixar no forro, lá eu já vou ter o retorno da lâmpada, vou ter o neutro também, ou eu posso deixar atrás do interruptor. Eu vou aproveitar os mesmos cabos que já estão lá. Não preciso passar nenhum cabo novo, não preciso comprar um cabo específico, não precisa ser OTP, não precisa ser cabo manga, você vai usar o próprio cabo de elétrica que já existe na sua instalação. A configuração do sistema é via Push and Learn. O que isso significa? Eu faço a configuração de uma maneira muito simples. Eu pressiono meu dispositivo, ele vai ter um botãozinho chamado Learn, pressiono o atuador e ligo o que eu quero que ele aprenda. Pronto, eu já tenho um comando acionando uma iluminação, eu posso acionar uma persiana, eu posso fazer cenários, eu posso ter um botão que liga tudo na minha casa, desliga tudo. Comunicação sem fio, ou seja, eu não preciso interligar os equipamentos com um cabo específico, ou mesmo que seja um cabo de elétrica. A comunicação de um equipamento para o outro é sem fio. Tá? Instalação flexível, você vai manter os cabos de elétrica que já existem, não precisa construir nenhuma tubulação nova, não precisa passar cabo. E, caso você queira alterar alguma função do sistema, basta mexer na configuração Push and Learn. Você não vai precisar fazer quebra-quebra, passar novos cabos, construir um quadro próprio para automação, nada disso. Você vai chegar, vai tirar uma lâmpada e colocar o equipamento no forro. Tá? Não necessita de um quadro de distribuição. Ou seja, é uma automação sem complicação. É uma automação voltada para todos os níveis. É voltada para o integrador, porque você consegue fazer uma instalação muito rápida, sem nenhuma dificuldade, e atrai bastante também o cliente final, porque ele consegue ter o controle total da casa dele. E não só isso, ele mesmo consegue criar configurações avançadas sem alterar o que você já fez. Então imagine um cliente que ele instalou automação e quer brincar na casa dele, ele mesmo quer criar cenas dele, ele consegue fazer isso nessa solução. Então, a solução iConnect ela é uma solução voltada para todo tipo, seja comércio, edifício comercial, edifício residencial, hotel, hospital. Tá?
Aqui a gente já não fala mais o nome automação residencial, porque não é só uma automação residencial. Imagina que eu tenho um hotel, eu tenho salas de apresentações. Eu conseguiria instalar esse sistema em salas de apresentações, onde com um clique o cliente já ligaria o projetor, abaixaria o telão, dimerizaria a iluminação, desligaria as luzes próximas ao projetor, ou seja, já faria tudo isso automático. Mesma coisa de um quarto de hotel. Eu tenho um hotel e eu quero automatizar todo o meu hotel. Um dos grandes empecilhos hoje em dia para você entrar com automação em um hotel é o fato de precisar mudar a infraestrutura necessária que todo mundo já conhece. E mais, o fato de precisar instalar um quadro novo. Hotel, você não tem espaço para instalar um quadro. Então, essa solução seria o ideal. Por quê? Não preciso passar um cabo novo, não preciso de nenhum espaço no quadro do hotel, não preciso construir um quadro novo. Tá? Mesma coisa hospital, edifício comercial. Eu tenho um consultório, eu quero ter um controle, um comando onde eu consiga alterar as luzes do meu consultório. Imagine que eu tenho difusão sonora, que é a sonorização ambiente. Quero controlar também, quero deixar com a minha assistente que ela fique controlando da mesa dela. Também consigo fazer isso. Tá? Então, dentro do escopo de instalação do iConnect, nós temos toda a parte de iluminação. Então, eu consigo ter iluminação on-off, iluminação dimerizável, tá? O dimmer iConnect, ele é um dimmer universal. O que isso significa? É apenas uma referência de dimmer para qualquer tipo de lâmpada. Não importa se você tem uma incandescente de 40 watts ainda é permitido, não importa se você tem a dicróica, não importa se você tem uma mini dicróica com transformador eletrônico, não importa se você tem um LED dimerizável, uma única referência atende toda e qualquer tipo de instalação. Tá? Conseguimos fazer cenários, grupos, ligação geral. Temos todo o controle de persiana, ou seja, eu consigo instalar, controlar a persiana individualmente, ou eu posso controlar todas de uma vez. Tá? Controle de ar-condicionado split e todo o controle de áudio e vídeo. Ou seja, através de IR eu consigo controlar televisão, projetor, Blu-ray, receiver, TV por assinatura. Não importa o equipamento, a gente conseguiria controlar tudo. Ou seja, é uma automação completa, porque tudo isso eu ainda consigo controlar remotamente, através de um navegador de internet ou através de um tablet ou celular. Tá? Ou seja, é uma automação sem complicação que atende todas as necessidades aí de um projeto de automação. Então, como é que eu faria para instalar iluminação? Eu tenho módulos específicos de iluminação, que são esses aqui que vocês estão vendo na foto, tá? E eu escolho o módulo que eu quero. Eu tenho um módulo que liga um canal, ou seja, ele faz um circuito on-off, e eu tenho um módulo que eu consigo controlar 2 circuitos. Basta eu aumentar a quantidade disso no projeto. É só instalar isso e pronto, você já tem sua automação. Você tem 2 opções de controle na parede para o cliente. Eu posso manter o pulsador convencional, que o cliente já tem na casa dele, ou eu posso instalar um comando sem fio. Tá? Quando eu instalo um comando sem fio, mais uma vantagem. Eu consigo utilizar os acabamentos da linha BitSino, que é bastante conhecido principalmente no mercado de arquiteto. Então, você conseguiria instalar uma automação sem fio e ainda consegue agregar valor nos acabamentos que você tem na sua casa. E temos também controle remoto. Ou seja, esse controle remoto aqui, ele parece um chaveiro. Eu poderia, inclusive, usar como chaveiro. Imagine que eu estou chegando em casa, eu quero apertar um botão que abre o portão da garagem, já acenda a luz do caminho, que é o caminho que eu faço normalmente quando eu chego em casa. Então, tem todas as facilidades possíveis. Eu quero uma automação mais simples possível.
Basta eu instalar os módulos necessários e desse módulo eu puxo um cabo até o pulsador. E mantenho, pode ser um interruptor que o cliente tem lá também. Tá? Em relação à persiana, mesmo conceito. Eu vou ter um módulo de persiana, toda e qualquer persiana eu sempre utilizo o mesmo módulo. Ah, eu tenho 10 persianas na minha casa, eu vou ter que utilizar 10 módulos desse. Uma vez instalado, você vai escolher como o cliente quer controlar isso. O cliente pode controlar utilizando um pulsador, pode controlar utilizando um comando sem fio, onde ele vai ter uma setinha para cima, setinha para baixo, um botão stop. Pode controlar via controle remoto, tá? Nós temos um outro modelo de controle remoto também. Pode controlar via celular, pode controlar via página web. Ou seja, para um instalador é muito simples, basta instalar um módulo e está tudo pronto. Para o usuário final é a melhor coisa, pois ele tem todas as opções que ele gostaria de ter. E o grande atrativo para o cliente final num sistema de automação, que seria a parte de cenários. Tá? Eu consigo criar cenário envolvendo tudo que eu instalei no cliente. Ou seja, imagine que eu quero ter um botão na entrada de casa que, quando eu estou saindo de casa, eu aperto esse botão e eu quero ter certeza que tudo foi desligado. Eu quero que desligue a luz, eu quero que desligue os ar-condicionados, eu quero que desligue televisão. Imagina como seria fácil. Apenas pressionando um botão, eu já teria tudo isso. Imagina isso aplicado em um comércio, em uma loja. Imagine que você tem uma loja de 3 andares. Você não precisa, na hora de ir embora, andar pela loja inteira para ver se você não esqueceu alguma coisa ligada. Você poderia ter um cenário onde você aperta um botão e ele já desligaria ar-condicionado, fecha a persiana, desliga a iluminação. Você garante que você não está tendo nenhum desperdício na sua conta de energia. E não só isso, o cenário traz bastante conforto também. Imagine que eu quero ter uma cena, assistir um filme, onde ele vai ligar minha TV, vai ligar o meu Blu-ray, vai dimerizar a iluminação, vai ligar o ar-condicionado em 22 graus, por exemplo. Tudo isso eu consigo fazer, ou através do controle remoto, ou através de uma parede. Tá? E o grande plus do sistema seria a nossa controladora. Existem 2 níveis de instalação. Eu posso fazer uma instalação onde eu utilizo apenas os módulos de iluminação persiana, ou seja, o cliente vai ter controle da iluminação, liga, desliga, pode combinar luzes, pode ligar tudo de uma vez, combinar com persiana. E o grande plus do sistema é quando eu instalo a nossa controladora. Tá? Através dessa controladora é que eu consigo fazer todo o controle de dispositivos de áudio e vídeo e ar-condicionado. Tá? Então, quando eu tenho essa controladora instalada no sistema, permite que o cliente acesse o sistema via página web, permite que o cliente acesse o sistema, controle, tenha feedback de tudo que está acontecendo via tablet ou via celular. Tá? Não importa o sistema operacional, pode ser um sistema iOS, pode ser um sistema Android, todos eles vão funcionar. Então, recursos do sistema. Então, o sistema ele é exatamente isso. Não tem grandes módulos, porque ele é feito para ser o mais simples possível. É o mais simples para o instalador e é o mais simples para o usuário final conseguir controlar e configurar esse sistema. Então, agora eu vou detalhar todos os módulos que eu citei lá no começo. Quando eu vou fazer instalação de iluminação, eu tenho 2 opções. Ou eu tenho um atuador que a gente chama de small, ou eu tenho um atuador medium. Qual que é a diferença desses 2 atuadores? Seria a potência que ele aguenta em cada tipo de lâmpada. Tá?
O switch medium, ele aguenta o dobro da potência que você está vendo aqui. Então, a única coisa que você tem que seguir para garantir o bom funcionamento da sua instalação é que você não pode, de jeito nenhum, ultrapassar os limites de carga estabelecidos pelo módulo. Se você se manteve dentro dessa potência, com certeza você não vai ter dor de cabeça nenhuma na sua instalação. E como eu comentei lá no começo, o módulo ele é pequeno, então você pode instalar ele no forro, pode deixar ele numa luminária, pode instalar ele atrás do interruptor. Você tem lá a caixinha 4x2, ele cabe ali atrás. Esquema de ligação. Esquema de ligação é o mais simples possível. O módulo é esse aqui. Ele vem com os cabos nessa cor: preto, branco, azul e laranja. Basta você seguir esse esquema de cor que está aqui no desenho. O retorno da lâmpada vai no laranja, a outra cabo da lâmpada vai no neutro, o módulo ele vai conectado no neutro e conectado na fase. Pronto, você já tem o sistema funcionando. E para o usuário final controlar, você pode instalar um pulsador ou pode instalar um comando sem fio. Tanto faz. Tá? O cliente final é quem vai escolher. Se você instalar um pulsador, basta passar um cabo a mais aqui. Se você instalar o comando sem fio, não precisaria nem da parte. O comando sem fio iria direto na parede e funcionaria via Zigbee. Se comunicaria com esse módulo sem fio. Ou seja, todo mundo que instala uma lâmpada, todo mundo que instala um reator, com certeza não vai ter dificuldade nenhuma em instalar esse sistema. Todos os módulos, eles seguem os mesmos padrões. O que eu quero dizer com isso? A única coisa que você vai escolher você vai ver o que você tem no cliente, vai ver a potência máxima que o cliente tem em cada circuito. Como que eu vejo a potência máxima de cada circuito? Imagine que você tem na sala, você tem ali 5 dicróicas sendo ligadas junto. Você vai pegar a potência de cada dicróica, por exemplo, uma dicróica de 30 watts. 3 vezes 5 seria 150, então eu teria 150 watts. Tá? O módulo aguenta 1000 watts, ou seja, não vai ter problema nenhum na instalação. Tá? Os módulos, se vocês perceberem, eles têm uma potência alta. Dificilmente você vai ter algum circuito onde não consiga ser atendido por esses dois módulos. Tá? E se por um acaso, imagine que você vai fazer a iluminação de um jardim. Você tem muitas lâmpadas no jardim, você está lá com 4.000, 5.000 watts de potência para ser acionado. O que você faria é colocar um contator de iluminação e ligaria o nosso módulo na bobina desse contator. Esquema de ligação, basta seguir a cor dos cabos. Tá? Não tem dificuldade nenhuma. Você já instalou um reator alguma vez? Com certeza você não vai ter dificuldade em instalar isso. Você já instalou um ventilador de teto? Um ventilador de teto é muito mais difícil de instalar do que isso aqui. Tá? De tão simples que é a instalação do módulo. A única diferença desse módulo para o anterior é que ele tem 2 canais. Ou seja, eu conseguiria instalar 2 circuitos de iluminação. E aí é a mesma coisa. O cliente sempre vai ter a opção de instalar um pulsador na parede ou um comando sem fio. Indo para a parte de dimmer, segue o mesmo padrão. Nós temos 2 módulos dimmerizáveis, o módulo dimmer small e o módulo dimmer medium. Qual que é a diferença do módulo small para o módulo medium? Seria a potência que cada um aguenta. Tá? Então, aqui seria uma das informações mais importantes do produto. Essas informações, quando você compra o produto, vem junto com ele. Aqui você tem tipo de lâmpada e tem
se é em 220 ou em 120, qual que é a potência máxima que você pode atingir. Esquema de ligação é a mesma coisa. Basta seguir as cores do cabo. Mais uma vez, ó, os cabos que vêm aqui do módulo, eles seguem esse padrão de cor. Você vai pegar essa apresentação, que inclusive está disponível para download, olhar esse esquema de ligação, basta ligar as cores do jeito que está indicado aqui. Dificilmente você vai errar esse tipo de ligação. Dimmer medium, mesma coisa. O que vai alterar em relação ao dimmer small? É a quantidade, a potência que cada um deles aguenta. Esquema de ligação, mesma coisa. Nunca vai mudar. O que é o ideal. Você sempre vai ter o cabo preto que vai na fase e o cabo azul que vai no neutro. E vai ter um outro cabo que é o retorno da lâmpada. O cabo branco ele é opcional. Se o cliente quer um pulsador, aí você passa o cabo do pulsador até aqui. O cliente quer um comando sem fio, nem esse cabo você precisaria utilizar. Atuador de persiana, mesma coisa. Eu tenho meu atuador de persiana. Grande vantagem desse atuador. Não importa se você tem uma persiana com motor AC ou uma persiana com motor DC. Basta mudar o esquema de ligação, mas é o mesmo módulo que controla os dois tipos de persiana. Normalmente, nos sistemas de automação, alguns não controlam motores DC, ou em alguns outros você tem que utilizar, combinar módulos para conseguir fazer esse controle. No nosso sistema, não. Um único atuador, uma única referência, controla todo e qualquer cortina persiana que você tenha no cliente. Basta o quê? Basta que você siga o esquema de ligação. Mais uma vez, o módulo ele vai vir com os cabos nessas cores. Basta você seguir esse mesmo esquema de cor que está aqui, fazer a conexão e é garantido que você não vai ter nenhum problema. No caso da persiana, o controle dela segue o mesmo princípio da iluminação. Ou o cliente escolhe um pulsador, ou o cliente escolhe um comando sem fio. Qual seria a diferença no caso da persiana para controlar quando eu tenho pulsador e quando eu tenho comando sem fio? Quando eu tenho um pulsador, imagine, é apenas um botão para controlar a persiana. Então, como que ele vai funcionar? Se eu apertar uma vez, a persiana vai subir. Se eu apertar outra vez, a persiana vai parar. Se eu apertar outra vez, a persiana vai descer. Ele fica fazendo o ciclo entre as três funções. E quando eu tenho um comando sem fio, aí eu já vou ter um botão específico para subir, um botão específico para descer e um botão específico para pare. Tá? Quem vai escolher se quer controlar pelo comando sem fio ou pelo pulsador? Vai ser o cliente final. Ele tem as duas opções. Ah, eu quero o mais simples possível. Com certeza vai ser via pulsador. Não, eu já quero sofisticar um pouco mais a minha instalação. Você já pode partir para o comando sem fio. Então, mesma coisa. A única coisa que muda aqui, ó, do esquema de ligação para motor DC. Lembra, é o mesmo módulo. Você pode motores AC, seria esse esquema de ligação, ou motor DC, onde eu mudo o cabinho amarelo aqui, ó, tá? O amarelo ele funciona apenas para fazer inversão do mais e menos. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é a simplicidade de instalação. Nós temos 5 referências para esse sistema. Uma referência que é um switch small, uma referência que é o switch medium, uma referência que é o dimmer small, outra que é o dimmer medium e a referência de persiana. Mais nada. Com 5 referências eu consigo fazer um sistema de automação completo. E esse sistema ele é instalado da maneira mais simples possível.
Tá? Mais uma vez, você já instalou um reator? Com certeza você vai instalar esse sistema. E o grande atrativo aí do sistema, o grande diferencial da nossa solução seria a nossa controladora. Tá? A controladora seria o nosso web server, ou seja, é através dela que o cliente conseguiria utilizar ou remotamente. Imagine que eu não estou em casa, eu quero acessar via tablet e ver se eu esqueci alguma luz ligada. Eu poderia fazer através da nossa controladora. Tá? Então ela é um web server. Graças a ela eu consigo fazer configuração através do navegador. Ele tem uma entrada RJ45, ou seja, eu vou pegar o cabo que vem lá do meu roteador, plugar nessa porta de Ethernet. Ele tem 8 saídas IR independentes, tá? Ou seja, eu tenho 4 conectores P2 aqui, onde eu conecto e eu posso ter um olhinho IR duplo em cada saída. Tem um receptor IR no painel, ou seja, como é que eu configuro, por exemplo, o meu sistema para ele ligar e desligar uma televisão? Basta eu vir com controle remoto, apontar aqui na minha controladora e ir aprendendo as funções. Por exemplo, eu vou lá, aperto liga e aprendo, ó, esse é o liga. Canal mais, canal menos, volume mais, volume menos. Tá? O esquema de ligação da nossa controladora seria esse. Obrigatoriamente, hoje em dia, quase todo mundo tem um roteador em casa. Você teria que ter um cabo saindo desse roteador, chegando até a controladora. Tá? Na controladora, aqui atrás, ó, você tem porta 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui você vai conectar um conector P2 e você vai levar o olhinho IR até na frente do equipamento. Como as portas aqui são estéreo, eu consigo colocar um olhinho e dividir ele em 2 sinais independentes. Tá? Ou seja, tudo que eu vou controlar da parte de áudio e vídeo, basta que eu conecte esse conectorzinho P2 aqui e saia com o olhinho IR até o equipamento que será controlado. E mais, como o meu sistema está conectado no roteador, eu conseguiria controlar o sistema via celular, via tablet, seja Android, seja iOS. Comando sem fio que a gente tem no sistema. Dentro dos comandos sem fio, por exemplo, o cliente ele quer instalar e quer manter o pulsador na parede. Qual pulsador que ele poderia instalar na casa dele? Qualquer pulsador do mercado. Tá? Aí vale uma ressalva, toma cuidado. O pulsador ele foi feito para campainha. Ou seja, você aperta, segura, tem uma mola, enquanto você está segurando, ele está lá mantendo o contato fechado. Soltou, ele abre. Quando eu vou utilizar um pulsador em uma automação, eu tenho que tomar cuidado na hora de dimerizar. Se eu instalar um pulsador de qualidade ruim, ele não vai ter sensibilidade suficiente para eu conseguir variar a intensidade luminosa da minha iluminação. Tá? Com certeza, se você pegar um pulsador, qualquer pulsador da linha Legrand, você não vai ter problemas. Mas dependendo do pulsador que você utilizar do mercado, pode ser que você não tenha um resultado satisfatório. E se o cliente escolher utilizar um comando sem fio, ele pode colocar qualquer acabamento da linha Living Light da Bitsino. Ou seja, o cliente teria aí mais de 50 opções de acabamento para personalizar a casa dele. E aí eu tenho opções de controle remoto, ou seja, eu tenho um controle remoto grande e eu tenho um remoto que é um chaveiro. Depende do que o seu cliente quer. E tenho a opção de utilizar via tablet ou celular, seja ele Android, seja ele iOS. Além disso, o sistema possui uma interface de contato auxiliar. Para que serve essa interface de contato?
Essa interface de contato, ela tem dois cabinhos aqui, onde eu vou ligar um pulsador ou um interruptor aqui e ele vai virar sem fio. Imagine que eu tenho um ponto da minha casa onde tem um pulsador, só que a pessoa não construiu tubulação, ela embutiu o cabo direto na parede. Então eu não conseguiria passar um novo cabo até ali. Eu poderia usar um módulo sem fio. Mesma coisa, na nossa oferta eu não tenho sensor de presença. Imagine que você quer instalar um sensor de presença na garagem, toda vez que o cliente chegar, o sensor vai detectar e vai ligar alguma coisa ou vai executar uma cena. É esse módulo que eu utilizo. Então esse módulo, ele recebe o contato seco do sensor e ele transmite via Zigbee para o sistema. Então é uma alternativa para você colocar alguma coisa que tenha contato seco no sistema. Imagine que o seu cliente ele quer instalar um leitor biométrico. Mesmo princípio. Você vai pegar os cabinhos de trás do leitor biométrico, vai ligar no módulo e a partir daí, via Push and Learn, você faz a configuração e ele pode abrir a porta ou fazer coisas mais avançadas. Quando me detectar, eu já quero que abra a porta e execute algumas cenas que eu deixei pré-programadas. Também poderia. Configuração. Como é que a gente faz a configuração do sistema? Configuração do sistema, mesma coisa, ela é feita para ser o mais simples possível. Lembra, o conceito aqui é desmistificar que automação é uma coisa complicada. É tornar ela o mais simples possível. Tá? Então, como é que eu faço a minha instalação? A primeira coisa, eu preciso definir um módulo para ser coordenador da rede, que é o módulo que vai criar minha rede mesh. Existem muitos sistemas Zigbee onde você precisa comprar um coordenador específico para fazer a sua instalação. No sistema Y-Connect, qualquer módulo que você instalou pode ser um coordenador, inclusive a controladora do sistema. Tá? Imagine que você começou sua instalação do zero. Como é que você define quem vai ser o coordenador? Basta você vir aqui, pressionar o botão chamado Network por 4 segundos. Pronto, ele já virou coordenador da rede. Depois eu vou andando para os outros módulos e basta pressionar o Network por 1 segundo. Pronto, todo mundo que eu pressionei o Network vai fazer parte da mesma rede. Vai se tornar um dispositivo da rede mesh Y-Connect. Como é que eu associo uma função para o meu comando sem fio? Ou seja, o seu cliente vai instalar um comando na parede e ele é sem fio. Como é que você define o que aquele botão que está na parede vai fazer? Também é de uma maneira muito simples. Eu vou ir lá no meu comando, ele tem um botão que chama Learn. Eu vou apertar esse botão, ele vai começar a piscar. Começou a piscar, eu escolho o botão que eu estou configurando. Às vezes tem mais de um botão. Escolhi o botão que eu estou configurando, basta eu ir no atuador, apertar o Learn desse atuador e ativar ele. Ou seja, ligar ou desligar o que está conectado nele. Feito isso, basta eu voltar lá para o módulo onde eu comecei e apertar o comando Learn. Pronto, já está configurado, já está funcionando. Tá? E esse comando aqui não serve apenas para um circuito de iluminação. Eu poderia fazer o Learn em toda a casa e criar um Master Off, por exemplo. Um botão onde eu ligo tudo, desligo tudo. Ou seja, ele é feito para ser o mais simples possível. Você não precisa configurar nada, você não precisa ter conhecimento de protocolo específico, basta você seguir esse passo a passo. Em 5 passos, você configura o seu sistema. E alguns exemplos de aplicação. Então, aqui é mais para mostrar o diferencial e a vantagem que você tem em relação à elétrica convencional, a uma instalação convencional.
Imagine essa situação. Para você ter esse cara aqui, digamos que seja um interruptor intermediário, você teve que construir uma tubulação ou canaleta, pode ser aparente também. Você teve que passar mais cabos até aqui. Se a gente utilizasse uma instalação sem fio, você conseguiria o quê? Otimizar muito mais isso. Ao invés de passar cabo até aqui, quebrar parede ou construir canaleta aparente, você conseguiria simplesmente instalar um módulo sem fio. Ele é de sobrepor, você não precisa nem fazer buraco na parede. Você pode instalar ele com uma fita dupla face, se você quiser, e pronto. Basta você seguir o passo do Push and Learn para configurar o que vai fazer, qual a função que esse comando vai executar. E aqui tem mais exemplos. Então, você tem instalação convencional e uma instalação com iConnect. E aí você vê bem a diferença. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui iluminação e eu tenho um interruptor intermediário. Eu tenho cabo passando desse interruptor até o interruptor que está na parede. Se fosse uma instalação iConnect, basta eu instalar o módulo lá na iluminação. Feito isso, basta eu instalar os comandos sem fio na parede e fazer a configuração via Push and Learn. Quantos comandos eu posso instalar? N comandos. O cliente final é quem vai decidir. Ele quer ter 3 pontos de controle diferentes na sala dele? Instala 3 comandos. Ele quer ter 5? Instala 5. Ele quer ter só 1? Instala só 1. Ou seja, você não vai precisar quebrar a parede, não vai precisar passar cabo para o interruptor intermediário ou mais cabo por ser interruptor paralelo. Basta você colocar um comando que o máximo que você vai precisar fazer é trocar a bateria de 5 em 5 anos. Em relação à persiana, é a mesma coisa. Todo lugar que tiver uma persiana, eu vou instalar o meu atuador de persiana. Onde o cliente vai controlar essas persianas? No botão da parede. Ele quer controlar as persianas individualmente? Não tem problema, eu coloco um botão para cada persiana. Ah, o cliente quer controlar todas as persianas da sala dele de uma vez só. Também não tem problema, a gente põe um único comando e toda vez que eu apertar para cima ou para baixo, ele vai subir ao mesmo tempo todas as persianas que eu configurei para ser acionada por esse comando. Então, aqui tem alguns exemplos de cenários. Ou seja, o meu cenário poderia ter iluminação, pode ter controle de áudio e vídeo, controle de ar-condicionado e, utilizando esses 3 pontos, basta você utilizar seu conhecimento para criar aquilo que o cliente te pediu, aquilo que o cliente quer, o conforto que ele solicitou instalando esse tipo de solução. Tá? Ou seja, eu tenho um botão que liga tudo, posso ter um botão que desliga tudo, eu posso ter uma cena leitura, ele vai ligar só o abajur ali para eu ler um livro. Então, é o mais diverso possível. Quem vai escolher qual controle utilizar, se vai ser um pulsador, se vai ser um comando na parede, se ele vai querer instalar uma telinha de toque, pode ser um iPad ou pode ser um iPod na parede. Eu posso instalar na parede e deixar também para o cliente utilizar para controlar a residência dele. Então, e controladora. Última coisa, como é que a gente configura a nossa controladora? A controladora, ela também é um dispositivo Zigbee, ou seja, ela vai mandar sinal para todos esses módulos que estão instalados também. Por isso que através dela eu consigo configurar todo e qualquer cenário que eu tenho na minha casa. Tá? E qual que é a grande vantagem da controladora? A grande vantagem está no controle que o usuário final tem. Ela foi baseada no conceito 90-10. O que seria isso? Vocês, como instaladores, vão fazer 90% do serviço, que é o quê? Instalar os módulos,
configurar, configurar a rede, abrir a rede, criar um network e fazer aprendizagem dos comandos via push and learn. Uma vez que você fez isso, o cliente ele consegue acessar o sistema via página web, ele vai conseguir mexer em simplesmente 10% do que o sistema pode fazer. Mas nesses 10% que ele tem acesso, ele consegue modificar 100% da instalação que você fez na casa dele. Não é algo restrito, por exemplo, que você vai instalar e o cliente depois não vai poder modificar nada. Ele pode entrar via uma página web e fazer a modificação que ele quiser no sistema. Não só isso, eu também, como eu disse lá no começo, a gente pode ter tablet ou celular, tanto faz. Nós fornecemos um layout pronto, ou seja, nós entregamos tudo pronto para você ter um layout parecido com isso. Mas, utilizando o software de configuração do layout do tablet, se você tiver conhecimento em mexer com imagens, você mesmo pode criar o layout que você bem entender. Então, para utilizar o software, para utilizar um iPad, um celular, um smartphone, basta que você baixe o aplicativo Command Fusion direto do site e você vai ter, baixa no tablet, ou iOS ou Android, o eViewer, que é o nome do software, e pronto. Instalou aqui, basta configurar e o cliente vai conseguir controlar toda a residência dele através do tablet ou do celular. Então, essa parte do Guia Design, nós vamos fornecer tudo pronto para você. Temos um passo a passo de como configurar ele. Feito isso, basta você descarregar e o cliente vai ter o controle total do sistema. Então, antes da gente abrir para perguntas e respostas, eu vou ver se eu compartilho aqui a minha tela para mostrar para vocês a configuração da controladora. Só um minuto. Estou abrindo aqui o compartilhamento da tela. Já está abrindo. Vixe, perdeu a conexão passada. Pronto. Tela cheia. Tela cheia. Bom, eu já estou compartilhando a minha tela. O que eu queria mostrar para vocês é como que o usuário conseguiria controlar o sistema via a nossa controladora. Basta ele logar. Você já vai deixar tudo pronto para ele, ou seja, você vai vir aqui, configurar o sistema, clicar aqui, pronto. Ele já vai ter todo o controle da casa dele. Ou seja, ele tem controle de on-off, controle de dimerização, você consegue ver em que nível a iluminação está, controle de persiana, se a persiana está fechando, se está parando, se está abrindo. Tá? Todo o controle para editar o que é o que. Então eu poderia fazer aqui, essa é a luz da sala de estar. Esse aqui, seu dimmer do home. Aqui eu posso deixar que é Sanka. Aqui pode ser corredor. E aqui, por exemplo, poderia ser uma tela para o projetor. Ou seja,
bem simples do cliente identificar o que ele tem e ele conseguiria fazer todo o controle do sistema. Não só isso, ó, abrindo por aqui, ele tem o feedback do sistema. Ou seja, mesmo que eu clique manualmente, ele consegue ver, ó, eu não estou clicando na tela e o cliente tem o feedback em tempo real de tudo que ele está fazendo. E mais, esse tipo de layout foi feito para o usuário final brincar com o sistema. Ele mesmo pode criar a cena que ele quiser. Ou seja, imagine que eu quero criar uma cena cinema. O que é que eu vou fazer aqui? Eu quero que desligue a luz da sala de estar. Eu quero que o dimmer ligue em 30%. Eu quero que a luz da sanca ligue. E eu quero abaixar a tela. Basta que o cliente selecione o que ele quer, vem aqui, tique aqui do lado e clique em salvar. Pronto, você acabou de criar uma cena. Ou seja, você vai criar essa cena, o cliente vai criar essa cena e não vai alterar em nada o que você deixou pronto para ele. Se eu voltar aqui em dispositivos, isso você deixou pronto. Nada disso foi alterado. Ok? E mais, o cliente pode criar macros, pode controlar os equipamentos infravermelho dele. Ou seja, esse é o grande atrativo para o cliente final. Com uma interface muito simples, ele consegue fazer tudo e qualquer modificação que ele queira na casa dele. Imagine que um dia você tem isso instalado na sua casa, de repente você resolveu ficar brincando e criando cenas aleatórias na sua sala ou na sua suíte. Basta você clicar aqui, definir o nome da cena, por exemplo, dormir, eu quero que desligue tudo e pare a persiana. Basta que eu selecione aqui e salvo. Pronto. O cliente acabou de ganhar outra cena. Ou seja, esse que é o conceito do iConnect, é uma automação sem complicação. Com apenas 5 referências, você consegue ter todo o controle de iluminação persianas, e se você instalar a controladora, você tem todo o controle de equipamentos de áudio e vídeo, todo o controle de ar-condicionado, controle via RS-232 também. Você consegue utilizar via página web, consegue utilizar via celular, consegue utilizar via tablet. Tá? E como eu quis mostrar aqui, foi muito simples da gente configurar tudo. Ok? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? A intenção foi desmistificar um pouco da complicação que é para instalar uma automação residencial. E agora eu gostaria de abrir aí para perguntas e respostas. Então, quem ficou com alguma dúvida, aí da gente conversar e tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível. Eu vou chamar um pouco o Eduardo, que é o organizador. Eduardo, tudo certo para a gente fazer a parte de perguntas e respostas? Tá sim, eu só estou abrindo aqui o espaço pro chat, tá, Marcelo? Só um segundinho, por favor. Ok. Eu queria aproveitar para vocês, lembrarmos que está disponível já para download na barra lateral aqui, o certificado e a cópia da apresentação. A cópia da apresentação nós fizemos alguns testes e em algumas vezes ocorre um erro durante o download. Se vocês tiverem esse problema, por favor, entre em contato com a Ana Vargas ou mesmo comigo. Eu vou escrever meu e-mail aqui caso vocês precisem que seja enviado isso para vocês. Ok? Marcelo, o espaço está aberto para perguntas e respostas. Né?
Bom, aproveitando... Tá. Pessoal, se vocês puderem responder também a pesquisa de satisfação do evento, a gente agradece. Marcelo, fica à vontade. Bom, aproveitando o gancho do Eduardo, eu estou encaminhando aí, esse é o meu e-mail, tá? Qualquer dúvida, alguma coisa em específico que vocês queiram, basta me encaminhar para esse e-mail, ok? Bom, primeira pergunta aqui. Com relação a usar os mesmos cabos já instalados, não tem problema de usar cabos de 1,5 mm próprios para iluminação? Para os atuadores Não, Juan, não teria nenhum problema, tá? Você não tem problema quando você usa cabo mais grosso. O que pode causar problema é quando você usa um cabo mais fino, tá? Mas mesmo se você utilizar um cabo mais fino do que é o padrão 1,5, você não terá problema. Bom, Luiz Antônio, preço estimado de automação simples para um apartamento de 4 quartos. Bom, Luiz, me encaminha um e-mail que eu envolvo vocês com os consultores, a gente pode conversar sobre o projeto e chegar a um valor. Tá? Adriana, qual o preço dos módulos e da central? Mesma coisa, o preço é através da nossa equipe comercial. Me encaminhe um e-mail, tá aqui, ó, marcelo.michichita@legrandecondemudo.com.br. Por favor, escrevam de que estado, de que cidade vocês são, que eu vou encaminhar para o responsável, eles vão encaminhar as listas para vocês. José Carlos Tavares Ribeiro. Marcelo, existe um lugar para ver isso ao vivo e ter um treinamento? Excelente pergunta, José Carlos. Sim. Nós já temos uma agenda de treinamento para o ano todo, tá? Nós fazemos sempre em São Paulo todo mês. Então, o treinamento ele dura 2 dias. E qual a vantagem de você ter o treinamento físico lá presencial? No treinamento presencial, você vai ter, vou entregar para você os módulos na sua mão, você vai conseguir montar, você vai conseguir fazer todos os testes possíveis. Tárcio M. Araújo, qual o consumo de cada módulo? Bom, o módulo mesmo, o consumo dele é mínimo, só tem um LEDzinho, então é 5 mA, tá? O consumo mesmo vai vir quando a lâmpada estiver ligada, que aí vai ser o mesmo consumo. Aí vale uma ressalva. Se eu tenho circuito dimerizável e eu dimerizo ele, eu vou conseguir também economizar energia. Então vamos lá. Miguel Prado, qual o valor médio do custo? Tudo que for custo, pessoal, me encaminhem um e-mail. Então vamos lá. Jefferson Borges, tem como programar os módulos via software? Você consegue, via a página da controladora, programar os módulos, mas obrigatoriamente você vai ter que ir fisicamente nos módulos e apertar pelo menos o botão Network. Uma vez que você fez isso, aí você já conseguiria fazer todo o controle via software. José Carlos 1, equipamento somente via equipe ou compro no mercado? Não, é só através de equipe, tá? Nosso equipamento ele é vendido apenas através de integradores certificados. Tony F, como conseguir esses produtos? Produtos são através de integradores certificados. Qualquer coisa me encaminhe um e-mail, me fala a sua região, que eu já indico para você quem é o integrador dessa região. Erisberto, boa noite, Erisberto. Um sistema Zigbee poderia ser instalado numa indústria? Já existem normas para o sistema? Como é que a indústria está vendo o sistema? Bom, Erisberto, está começando cada vez mais a indústria está abrindo os braços para esse tipo de sistema. Não necessariamente um sistema Zigbee igual eu mostrei aqui, mas hoje em dia na indústria você já tem vários equipamentos que eles se comunicam via Zigbee. São equipamentos de uso específico, mas está cada vez mais entrando na indústria. Bom, Silvio Luiz Pereira, você acessou o dispositivo através do browser. Há algum software que deve ser instalado ou a controla já
a controladora já possui o software. A controladora já possui o software. Basta plugar a controladora na tomada, acessar o IP dela pelo browser e você já tem acesso ao sistema. Davi, posso usar como programador para ligar e desligar em um determinado horário? Excelente pergunta. Pode sim. Dentro da página web, você tem a parte de timers, onde você consegue, ou o próprio cliente final, consegue configurar todo o sistema para ser, como se fosse uma cena que vai ser executada num determinado horário e dia. José Carlos Tavares Ribeiro. Marcelo, como marco o treinamento? José Carlos, me encaminha um e-mail falando a sua região, que eu vou encaminhar para o consultor responsável. Tá? Jefferson Eduardo, tem custo o treinamento? Não, o treinamento é sem custo nenhum. Tem mais perguntas? Todo mundo que se quiser se inscrever no treinamento, favor me encaminhar um e-mail informando o nome, qual a região de atuação, para que eu possa encaminhar para o responsável da região. Luiz Fernando, se for acaso em um ambiente eu tenho 2 circuitos, um aceso e outro apagado, e na cena eu peço para acender, ele mantém aceso o circuito que está aceso e acende o que está apagado? Na verdade, a cena, você define cada circuito se você quer ele ligado ou desligado. E ele vai executar exatamente do jeito que você definiu. Se já está ligado, vai continuar ligado. Se você fez uma cena e mandou desligar e já estava desligado, continua desligado. Tá? Ele aprende o real status, ou se é on ou se é off. Vamos ver. Márcio Alberg, posso programar para funcionar com timer, inclusive os ambientes? Pode sim. Não teria limite de programações, você pode fazer quantas programações você quiser, ou você deixar pronto, ou o usuário final depois modificar ou criar as próprias para ele. Júlio, dimmer para lâmpada fluorescente compacta funciona como para lâmpada incandescente? O dimmer, ele é universal, ele funciona para as duas lâmpadas. Só que uma lâmpada fluorescente, ela não tem uma linearidade igual uma lâmpada incandescente. A lâmpada fluorescente, você normalmente consegue dimerizar 25% da potência dela, ok? Mas isso aí é questão de tecnologia. Todo e qualquer sistema do mercado, nunca você vai ter o mesmo resultado de uma lâmpada incandescente com uma lâmpada fluorescente falando em dimerização. Jefferson Borges, como é o formato do comando RF e R para Guide Designer? Teria um exemplo? Jefferson, eu posso te mandar isso por e-mail também. Sim, nós temos um exemplo. Através da nossa controladora, eu consigo dar um export e ele já vai gerar todos os comandos para o Guide Designer. E, durante o treinamento, inclusive, nós fornecemos um layout básico padrão que você pode usar. Erickson, posso controlar 2 ou mais módulos de controle de iluminação usando um dos módulos com fio ligado a um interruptor? Poderia, tá? Só que o que acontece? O sistema ele entende um pulso. Então, quando você apertar o interruptor, ele vai ligar. Só que para desligar, você vai ter que desligar e ligar de novo. Tá? Por isso que é melhor um pulsador. Mas não impede que você utilize um interruptor. Tony EF, existe algum módulo dessa linha que pode fazer controle de distribuição de áudio? Tony, nós não temos um módulo específico, mas através de integração via IR ou via RS2 você conseguiria. Dentro da Legrand, nós temos toda a linha Nuvo, que é a linha de sistema de distribuição de áudio. Através de uma integração via RS232, eu conseguiria controlar o sistema, também fazer um cenário envolvendo, por exemplo, a parte de áudio. Como controlamos, André? Como controlamos a dimerização somente com o pulsador? Funciona como se fosse um dimmer eletrônico, André. Você aperta uma vez, ele liga.
Se você mantém pressionado, ele vai subindo a iluminação. Você solta e aperta e pressiona de novo, ele desce a iluminação. Tá? É o controle cíclico que a gente chama. AGE Electrics. Tem aqui, Valdecir, eu já conheci o sistema, ele é muito prático e bom, fiz treinamento na Piau. Valdecir, na verdade o sistema que você conheceu seria um sistema anterior ao iConnect. O iConnect evoluiu bastante esse sistema que você já conhecia. AGE Electrics, tem integrador na região de Itajaí? AGE Electrics, me encaminhe um e-mail e aí a gente conversa. Ericsson, o integrador vende os produtos, somente projeto completo. O integrador ele faz o projeto, vende os produtos e faz a instalação. Tá? E também é quem dá a garantia do sistema. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar em parceria com o integrador. Jefferson, controle através de Apple não tem? Tem também. Se você abrir o Safari, você vai controlar ou via iPad ou via iPhone. Basta instalar um programa, um app chamado eViewer e você teria esse controle. Os treinamentos, sim, são realizados em São Paulo. Jefferson Eduardo Vicente, em caso de queima de algum componente da rede, tem alguma função para detectar? Sim. Quando o equipamento queima, você não vai ver mais, ele vai aparecer riscado naquela lista que vocês viram dos ambientes. Não, os aplicativos eles têm custo, é direto com o Command Fusion. Repetindo meu e-mail, para quem quiser encaminhar, eu vou colocar aqui no chat. marcelo.michichita@legrandecondemudo.com.br. Bom, vamos encerrar por aqui então. Caso vocês lembrem de alguma outra dúvida, fique à vontade para entrar em contato via e-mail. Legal, pessoal. Quero agradecer ao Marcelo e a Legrand pela disponibilidade de apresentar esse evento para nós. Quero agradecer a todos vocês pela participação. Vi que alguns tiveram alguma dificuldade com o áudio. Eu peço desculpas, mas é um pouco complicado detectar onde exatamente pode ocorrer essa falha, se é na transmissão ou na recepção individual de cada um. Então, isso é muito, muito relativo. A gente espera que, o que a gente imagina é que na gravação que esteja correto, que é o que normalmente acontece quando existe um cortezinho no som, no áudio. Tá? Então, de qualquer forma, eu agradeço a todos e agradeço mais uma vez, Marcelo. Se você quiser complementar com algo, me parece que o André tem mais uma pergunta ali. O André perguntou, tem integração com qualquer Zigbee? Não, o Zigbee Legrand só funciona com produtos Legrand. Tá? Bom, eu queria agradecer a todos, muito obrigado. Foi um prazer ministrar a palestra para vocês. E caso surjam eventuais dúvidas, não hesitem em me encaminhar um e-mail. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, obrigado, Marcelo, obrigado a todos e tenham uma boa noite para vocês. Até logo. Boa noite.